Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, como deve ser. E aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus. Hoje a bola da vez é Levítico 22. Nós vamos fazer a leitura e a reflexão. Primeiro a leitura, acompanhe comigo. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que, se em futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que seja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou se lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura, ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro, então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo ou um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos, e voltar a viver na casa do pai como na juventude, poderá comer do alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém, sem intenção, comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles a culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. Os sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir o voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra, nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, Pai, lemos Levítico 22, nos dá sabedoria e discernimento através do Teu Santo Espírito para refletirmos sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então o que está acontecendo aqui é o seguinte: Levítico 22, ele, na verdade, só um minutinho. Obrigado. Levítico 22 aprofunda, na verdade, esse código de santidade que a gente já vê desde o capítulo 17,
e que vai perdurar até o capítulo 26, antes de encerrar o capítulo aqui de Levítico, tá? Isso trata especificamente, então, aqui da reverência devida, né, às coisas sagradas ali, com foco aí na conduta dos sacerdotes e nos padrões exigidos para as ofertas sacrificiais. Esse capítulo, ele estabelece diretrizes rígidas sobre pureza ritual necessária para, digamos assim, consumir ou manusear as ofertas sagradas e define quem tem direito de comer dessas porções e detalha também a exigência de animais sem qualquer defeito nos sacrifícios, reforçando então a solenidade do nome do Senhor e a santificação ali do povo de Israel. Então aqui eu dividi em alguns blocos, bem sucinto, né? Primeiro deles, dos versículos ali 1 até o 9, diz respeito então à pureza sacerdotal no manuseio das ofertas sagradas. O Senhor então adverte Arão e seus filhos a tratarem ali com respeito as ofertas sagradas dos israelitas, certo? Para não profanarem o santo nome de Deus. Então nenhum sacerdote ali em estado de impureza cerimonial, como por exemplo lepra, fluxo de sangue, contato com cadáver ou réptil impuro, pode se aproximar ou comer das ofertas sagradas até que se lave ao entardecer e volte para estar puro, né? E aí o texto também proíbe o consumo de animais encontrados mortos ou despedaçados por feras selvagens. Inclusive, se você vê aquela série do The Chosen, você vai ver que tem alguns capítulos ali, por exemplo, aquele da mulher do fluxo de sangue, em que ela vai levar a roupa, né? O diretor fazendo essa manifestação ali da realidade deles, vai levar a roupa para uma pessoa que ela tinha lavado e a pessoa vê ali o sangue no pé dela. E aí ele diz, você não pode fazer isso, você é impura e tal. Agora eu vou ter que me banhar, vou ter que estar impuro. E daí ele dá tchau para a esposa e vai lá para o rio se banhar. Nessa questão de pureza ritual, né? Eu estou dando um exemplo aqui para você perceber como isso, digamos assim, era o rito daquela época lá. Bom, seguindo aqui nós temos aí o bloco 2, dos versículos 10 até o 16, em que há direitos e restrições sobre quem pode comer das ofertas sagradas. Então, nenhum leigo ou hóspede de sacerdote tem permissão para comer das ofertas sagradas. Contudo, escravos ali comprados pelo sacerdote ou pessoas nascidas em sua casa têm esse direito. Lembrando que nós temos que olhar o texto de Levíticos 2 com os olhos daquela sociedade, né? Então esse era um costume, aí então há essa preservação desse costume. Nós não podemos agir com anacronismo, que é você olhar o passado com a lente de hoje, fica uma coisa dissonante, uma coisa que não bate. Então você tem que trazer isso a tempo, digamos assim, a tempo específico, não a tempo presente, tá bom? E aí a filha do sacerdote casada com o leigo perde o acesso às ofertas, mas se ficar viúva ou divorciada e sem filhos e retornar à casa paterna, pode voltar a comer do alimento sagrado ali do seu pai. E caso alguém coma por engano, deve restituir essa porção sagrada, acrescentando a ela 1/5 do seu valor. Bem, depois nós temos o bloco 3, ali dos versículos 17 até o 25, em que se constata a exigência de ofertas e sacrifícios sem defeito. Então, tanto os israelitas quanto os estrangeiros residentes que apresentaram ofertas para o Senhor, ali sejam holocaustos, né, por cumprimento de voto ou ofertas voluntárias, eles devem oferecer animais machos e sem qualquer defeito, sem cegueira, sem ferimentos, sem verrugas e assim por diante. Animais deformados ou atrofiados só podem ser aceitos como ofertas voluntárias simples, nunca como o pagamento de um voto. Então, animais defeituosos recebidos de estrangeiros também não são aceitos. Bom, duas menções aqui que eu queria falar com vocês. A primeira delas é a inclusão do estrangeiro na adoração no versículo 18. Então aqui esse capítulo estabelece que tanto os israelitas quanto os estrangeiros residentes, eles podiam trazer ofertas de voto ou voluntária ao Senhor. Isso mostra que a lei de Levítico aqui não fechava o acesso para Deus, né, o acesso de Deus aos gentios, digamos assim, mas exigia deles o mesmo padrão de reverência e qualidade que era exigido dos naturais ali da terra dos israelitas. A segunda é que tem aqui uma conexão profunda com o livro de Malaquias. Então, a exigência de animais perfeitos, aqui que nós estamos vendo nesses versículos 19 até o 25, é a base direta, digamos assim, da repreensão que Deus faz aos sacerdotes séculos mais tarde, lá em Malaquias capítulo 1, dos versículos 6 ao 14.
Então lá a liderança e o povo ofereciam ali animais cegos, aleijados e doentes, demonstrando o quê? Um desprezo pela mesa do Senhor e quebrando ali explicitamente os princípios de Levítico 22. Bem, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presentes ao governador. Será que ele se agradará de você? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versículo 8. Olha só, para refletir. Bem, seguindo adiante, então, no bloco 4, nós temos as instruções adicionais, então, sobre esse abate de animais e sobre a reverência a Deus. O bezerro, o cordeiro, o cabrito, eles devem permanecer, então, 7 dias com a mãe antes de serem aceitos como oferta ao Senhor, sendo expressamente proibido, então, abater a fêmea e a sua cria no mesmo dia. Os sacrifícios de gratidão devem ser comidos no mesmo dia, sem sobras para a manhã seguinte. E o capítulo encerra aqui com a exortação a obedecer aos mandamentos divinos para não profanar o seu santo nome, né, ao Senhor Deus, que santifica o povo e os tirou do Egito para ser o seu Deus. Aí nós temos depois a dimensão ética do cuidado com a criação, versículo 28, em que há a proibição de sacrificar a mãe e a cria do animal no mesmo dia, somado à exigência de que esse animal recém-nascido ficasse ao menos 7 dias ali com a sua mãe. Isso revela então uma ética de misericórdia divina inserida ali no sistema sacrificial. Comentaristas bíblicos aqui destacam que essa lei ela prevenia a crueldade e o desrespeito aos ciclos naturais da vida animal, ensinando que ao adorador a sensibilidade moral no ato do culto. E também tem a questão do versículo 32, em que há ali também o conceito hebraico da profanação do nome de Deus. Isso fundamenta um dos conceitos centrais da ética judaica, né? Isso quando a liderança espiritual ela não deve agir de forma hipócrita ou negligente, nem manchar o testemunho de Deus perante o mundo. O oposto, então, disso, né, é a santificação do nome de Deus, vivida pela obediência coerente no cotidiano. Bem, fazendo essa tipologia, né, do sacrifício perfeito no Novo Testamento, a gente vê essa questão de que essa exigência de animais sem defeito serve como uma fundamentação direta para o entendimento de Jesus como o Cordeiro Pascal definitivo. Então a gente vai ter textos ali de 1 Pedro 1,19, em que fala-se sobre um cordeiro sem defeito e sem mancha, e também ali em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que utilizam então a teologia sacrificial aqui de Levítico 22 para ilustrar a integridade moral e espiritual absoluta do Senhor Jesus Cristo. Em termos educativos e práticos, então, o Levítico 22 ensina aqui para a gente que a adoração e o serviço a Deus exigem integridade, exigem respeito, exigem excelência de coração, reprovando então qualquer atitude negligente que trate o que é sagrado de forma comum ou desleixada. Ao exigir ofertas sem defeito, exigir pureza dos líderes espirituais, o texto aponta então pedagogicamente para esse padrão perfeito e dedicação que Deus requer dos seus servos, né? Culminando aí no princípio de que o nosso culto prático deve refletir também a nossa reverência ao santo nome do Senhor Deus em todas as esferas da nossa vida. E qual que é o desafio pessoal para hoje? Então nós temos é que nós avaliemos a qualidade daquilo que temos entregue ao Senhor em nosso culto diário. Que a gente possa orar para que Deus sonde as motivações mais secretas do nosso coração e revele se a gente está oferecendo a Ele o nosso melhor ou não, o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso serviço sincero, ou se a gente está oferecendo apenas as sobras e os sacrifícios defeituosos de uma vida corrida e que Deus fique em segundo plano, né? Capacitando a gente a viver aí uma entrega total, integral, pura e reverente, para que a gente possa realmente honrar e santificar o santo nome de Deus em todas as nossas ações cotidianas. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão de hoje. Espero vê-lo novamente no próximo Café. Café com Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe. A paz. Valeu!